Muito bem, gente. Então, estamos de volta. Vamos agora à questão número 26. Vamos lá. Observam-se no texto verbos de idêntica transitividade. Gente, vamos voltar ao texto e vamos ver se todos os verbos têm a mesma transitividade. Quer dizer, todos são verbos de ligação, todos são transitivos diretos, transitivos indiretos. É disso que a banca está falando. Então, voltando ao texto, vamos lá. Ele diz assim, ó. Triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Então, eu tenho verbo de ligação. Espera aí, deixa eu puxar a caneta. Eu tenho aqui um verbo de ligação. Depois, eu tenho um verbo transitivo direto, desintegrar o que. Então, esse é transitivo direto. Esse aqui é verbo de ligação. Então, eu já fiz a questão, já posso responder a questão. Os verbos têm idêntica transitividade? Não, errada. Muito bem. Questão 27. Os termos um átomo e um preconceito são complementos verbais diretos? Quer dizer, estão completando o sentido de verbos? Vamos voltar ao texto. Ó. É mais fácil desintegrar o quê? Um átomo é o objeto direto. Do que, lembra que eu disse que existe o verbo aqui escondido, gente? Então, vamos pensar assim, ó. É mais fácil desintegrar o quê? Um átomo é objeto direto de desintegrar. Do que desintegrar, um preconceito. Desintegrar o quê? Um preconceito é objeto direto também. Então, gente, ele está dizendo, os termos um átomo e um preconceito são complementos verbais diretos? Sim, correta a número 27. Ok? Muito bem, vamos adiante. Questão. Agora eu trouxe uma prova da CESP de 2012, da Polícia Civil, essa especificamente para o cargo de agente, né, da Polícia Civil de Alagoas. Vamos lá? Foi CESP que organizou, certo e errado também. Então, vamos lá. Eu não trouxe a prova inteira, porque, para ficar mais dinâmico, eu vou pegando textos e questões de provas diferentes. Essa que nós vamos fazer, esse foi um dos textos, havia, se não me engano, 2 textos na prova. Esse aqui foi um dos textos com as respectivas questões. Então, vamos ler o texto. Na cidade do Rio de Janeiro, são registrados, em média, 5.200 casos de desaparecimento por ano. Alguns dos desaparecidos voltam para casa dias depois. Outros, para desespero dos familiares, são encontrados mortos, em ocorrências que variam de acidentes, como atropelamento ou afogamento, a assassinatos. Centenas de casos, no entanto, ficam sem solução. Uma policial civil resolveu investigá-los formalmente. Foram avaliados cerca de 200 casos não solucionados de desaparecimento, ocorridos entre janeiro de 2010 e dezembro de 2010. A falta de materialidade do corpo difere o desaparecimento de qualquer outro crime, o que dificulta imensamente a investigação, explica a policial. De fato, o desaparecimento é tão diferente de outros crimes que nem se encaixa nessa categoria, ou seja, não é tipificado no Código Penal. Quando a família vai fazer registro de ocorrência, o caso é tratado apenas como fato atípico, uma espécie de acontecimento administrativo. A consequência desse tipo de registro não é das melhores, afirma a policial. O tratamento destinado à maioria dos casos de desaparecimento não é prioritário. Afinal, não se trata da investigação de um crime. Entre apurar um crime e um fato atípico, na lógica policial, é preferível apurar o primeiro. Muito bem. A policial civil defende que não apenas seja revisto o tipo de registro atribuído ao desaparecimento, mas também que o próprio inquérito seja realizado com mais atenção pelos policiais. Em 45% dos casos, por exemplo, não se informa se o desaparecido tem ou não algum problema mental, diz.
É uma omissão muito grande não se preocupar em colocar esse dado na ocorrência, pois ele constitui informação essencial, ressalta. Tiago Camelo, Desaparecidos Sociais, textos da internet. Muito bem. Julgue os itens subsequentes a respeito das ideias e estruturas linguísticas do texto. Número 28. Seriam mantidos o sentido original do texto e a sua correção gramatical, caso a preposição de fosse inserida logo após a forma verbal difere. Bom, então vamos lá. Seriam mantidos o sentido original do texto e a sua correção gramatical, caso a preposição de fosse inserida logo após a forma verbal difere. Está lá no segundo parágrafo. Vamos lá? Vamos voltar. Segundo parágrafo, está aqui, peraí. Primeiro parágrafo, agora vem seguro. Centenas de casos, no entanto, ficam sem solução. Uma policial civil resolve investigá-los formalmente. Foram avaliados cerca de 200 casos não solucionados de desaparecimento, ocorridos entre janeiro de 2010 e dezembro de 2010. A falta de materialidade do corpo difere o desaparecimento de qualquer outro crime. Então vamos fazer o que a banca propõe. A falta de materialidade do corpo difere do desaparecimento de qualquer outro crime? Não. Difere uma coisa de outra. Ele já usou a preposição de ali antes de qualquer outro crime, porque difere o desaparecimento de qualquer outro tipo de crime. Então eu não posso colocar um outro de depois do difere, porque aí vai ficar assim, ó. A falta de materialidade do corpo difere do desaparecimento de qualquer... Não, claro que eu não posso colocar este de. Então, vamos lá. Questão 28, ó. Ela diz, seriam mantidos o sentido e a correção? Não. Errada. Deixa eu puxar uma canetinha preta que eu acho melhor a cor preta, gente. Muito bem. Então, 28, errada. Número 29. O emprego do sinal indicativo de crase no A é facultativo. Está lá no quarto parágrafo. Facultativo, quer dizer, eu posso usar ou não. Razão porque sua retirada não acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto. Então, vamos lá ao quarto parágrafo. Cadê? Vamos lá. Peraí. Aqui está. A consequência desse tipo de registro não é das melhores, afirma a policial. O tratamento destinado à maioria dos casos. Aqui está o A com acento, gente. Tratamento destinado a alguma coisa. Temos aí a preposição a mais o artigo definido a. Tratamento destinado a quê? A maioria dos casos. E aí, então, está corretíssimo. Agora eu pergunto, esse acento é facultativo? Não. Não é? O que é destinado a. Você tem a preposição a que se junta ao artigo definido a, que foi usado antes de maioria dos casos de desaparecimento. Então, ele não é facultativo, ele é obrigatório. Então, vamos lá. O emprego do sinal indicativo de crase é facultativo? Mentira. Errada. Ele diz, e a retirada não acarretaria prejuízo? Acarretaria sim. Então, errada a questão 29. Vamos à questão 30. Questão 30 diz assim, a forma pronominal los em investigá-los retoma o antecedente casos de desaparecimento? Cuidado com essa questão, hein? Ela é pegadinha. O aluno que não presta atenção ao que leu, erra. Ele está dizendo que aquele pronome los está retomando casos de desaparecimento. Temos que voltar ao texto e ler aquele trecho todo. Vamos lá. Não dá para fazer sem voltar. Olha bem. Ele diz assim, na cidade do Rio de Janeiro, são registrados, em média, 5.200 casos de desaparecimento por ano. Aí ele usou aí casos de desaparecimento. Vamos adiante. Alguns dos desaparecidos voltam para casa dias depois. Outros, para desespero dos familiares, são encontrados mortos, em ocorrências que variam de acidentes, como atropelamento,
ou afogamento a assassinatos. Centenas de casos, no entanto, ficam sem solução. Olha bem, centenas de casos ficam sem solução. Porque, na verdade, o caso da morte, porque ele diz que uns são encontrados mortos. Uma policial civil resolveu investigá-los formalmente. Esse Lois aqui está se referindo, na verdade, só aos casos de desaparecimento? Na verdade, não, porque muitos aparecem mortos, então aí já não é mais o desaparecimento, tem que investigar aquela morte, caso de homicídio. Enfim, a pegadinha está aí, porque quando você lê, você é induzido a achar que o Lois ali só está retomando casos de desaparecimento. Só que não, porque na verdade ela diz que acabam muitos aparecendo mortos, então aí já é um homicídio. Enfim, então vamos lá, gente. Questão 30. A forma pronominal Lois retoma casos de desaparecimento? Não, erradas. Aí já não são só os casos de desaparecimento, até as mortes. 31. A supressão da vírgula empregada logo após ocorrência prejudicaria a correção gramatical do texto? A vírgula após ocorrência. Vamos procurar ali. A retirada da vírgula, ele está dizendo que a supressão da vírgula prejudicaria a correção gramatical do texto. Quer dizer, se eu tirasse a vírgula, o texto ficaria errado. Vamos voltar lá. Vamos lá. Cadê você? Aqui está. Ó, quando a família vai fazer registro de ocorrência, vírgula, o caso é tratado apenas como fato atípico, uma espécie de acontecimento administrativo. Gente, eu poderia tirar essa vírgula aqui, ó? Não, eu não poderia tirar. Por quê? Porque essa vírgula está isolando uma oração adverbial deslocada. Veja que o período começa com uma oração adverbial, ó. Quando a família vai fazer registro de ocorrência, quer dizer, é uma oração subordinada adverbial temporal. Quando eu começo o período com a oração adverbial, a vírgula é obrigatória. Então, eu não poderia tirar essa vírgula, Augusta? Não, eu não poderia. Então, a questão 31 diz assim, ó. A supressão da vírgula empregada logo após ocorrência prejudicaria a correção gramatical do texto. Sim, prejudicaria. Eu não poderia tirar a vírgula, então é porque a retirada prejudicaria a correção. E aí, Augusta, eu não sei isso direito. Eu vou puxar uma tela branca para mostrar isso para você. Olha só. Bem fácil. Olha aqui. Ele dormia quando eu cheguei. Veja que eu tenho duas orações aqui. Ele dormia é a primeira. Quando eu cheguei é a segunda. Esta oração aqui é uma oração adverbial temporal, indica tempo. Ele dormia quando? Quando eu cheguei. Ela está na posição original dela, não está deslocada. Agora, então eu não ponho vírgula. Agora, se eu troco e jogo ela para frente, ó. Quando eu cheguei, peguei a oração adverbial e joguei para frente. O que vai acontecer agora, Augusta? Gente, quando eu desloco a oração adverbial para o início, e foi exatamente isso que eu fiz aqui, a vírgula é obrigatória. Atenção, quando eu desloco a oração adverbial para o início, esta vírgula se torna obrigatória. Então, voltando à nossa questão, naquele trecho, veja, eu tenho uma oração adverbial, ó. Peraí, não é aqui não, é na frente. Quando a família vai fazer registro de ocorrência, essa é uma oração adverbial temporal. Então, esta vírgula aqui é obrigatória. Então, a banca está dizendo que a retirada prejudicaria a correção. Sim, prejudicaria. Corretíssima a número 31. Muito bem, vamos à questão 32. Há informação suficiente no texto para se concluir corretamente que, apesar de haver muitos casos não solucionados de desaparecimento no Rio de Janeiro, a maior parte deles é resolvida pela polícia? Gente, em algum momento
Dá para nós concluirmos isso? Nós sabemos que são muitos os casos de desaparecimento no Rio de Janeiro, mas que a maior parte deles é resolvida? Não. A banca não diz isso, pelo contrário, que a dificuldade de resolver é muito grande e tal. Então, errada. Eu não consigo concluir isso da informação que o texto me dá. Tá bom? Errada a número 32. Muito bem. Número 33 diz assim: de acordo com o texto, o desaparecimento é o tipo de crime mais difícil de ser investigado pela falta de materialidade do corpo. Gente, muito cuidado com uma questão como essa, porque ela induz o aluno ao erro. O texto diz que é difícil avaliar um caso desse, já que não existe a matéria, você não tem corpo. Não é como é que você vai investigar, trabalhar em cima de um crime se não existe um corpo, se houve o desaparecimento, quer dizer, a falta de materialidade do corpo. Bom, isso aí o texto diz, com todas as letras, que é muito difícil, que é um trabalho que fica muito dificultado pela falta da materialidade do corpo. Só que ele está dizendo aqui, olha o que a banca coloca. De acordo com o texto, desaparecimento é o tipo de crime mais difícil de ser investigado. Ele não diz isso, ele diz que é difícil. Ele não diz que ele é o mais difícil. Dizer que é difícil é uma coisa, dizer que é o mais difícil é outra. Cuidado, isso aqui é uma teoria radical. E o texto não diz isso. Ele diz que é difícil, mas que não é o mais difícil. Ele não diz que é o mais difícil. Pode até ser, mas o texto não diz. Então, 33, errada. Muito cuidado com isso, não é, gente? Muito, muito, muito cuidado com isso, porque você acha que é mesmo, é isso mesmo. Não, calma. Ele não diz isso. Errada, 33. Vamos à questão 34. A informação acerca da sanidade mental do desaparecido contribui na investigação do desaparecimento pela polícia? Gente, olha o que o texto diz aqui, quer ver? Está bem claro até isso aqui, quer ver? A Polícia Civil defende que não apenas seja revisto o tipo de registro atribuído ao desaparecimento, mas também que o próprio inquérito seja realizado com mais atenção pelos policiais. Em 45% dos casos, por exemplo, não se informa se o desaparecido tem ou não algum problema mental. É uma omissão muito grande não se preocupar em colocar esse dado na ocorrência, pois ele constitui uma informação essencial. Então, claro que é importante, né, gente? Então, olha só, ele está dizendo que a informação acerca da sanidade mental do desaparecido contribui na investigação do desaparecimento pela polícia. Sim, claro que contribui, gente, é óbvio. Se a polícia sabe, tem mais dados sobre o desaparecido, se ele tem algum problema mental, se não tem, que tipo de problema, claro que isso contribui. Muito bem. Agora, em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma proposta de reescritura para um trecho do texto indicado. Julgue-os quanto à correção gramatical e à manutenção do sentido original do texto na reescritura apresentada. Gente, deixa eu falar rapidinho. Essa questão hoje é uma questão muito comum, porque a banca faz o quê? Ela coloca uma reescritura de trechos do texto e muitas vezes ela põe tudo certo. Não existe um erro gramatical, mas o sentido foi alterado. Não foi aquilo, não é exatamente aquilo que está no texto. Então ela já não serve. Ou então, ela não altera o sentido, põe o sentido perfeito, mas ela comete um erro de concordância, um erro de regência, um erro de crase, enfim. Então, gente, nesta questão, você tem que atentar para os dois lados da moeda. O sentido se manteve? Sim. A correção gramatical está direitinho? Sim. Então, tudo bem. Tá bom? É uma questão que cobra as duas coisas de vocês, né? A capacidade de leitura e interpretação, para saber se o sentido mudou ou não mudou, e o conteúdo gramatical. Então, vamos lá. 35 diz assim: a policial civil, até policiais,
esse é o trecho, hein? Aí você tem que voltar ao texto. Não dá para fazer sem voltar ao texto. Primeiro, meu conselho, numa questão como essa, em que a banca faz a reescritura de um trecho, primeiro você leia como está no texto dado. Depois você lê a reescritura. Meu conselho, não leia direto a reescritura. Porque muitas vezes, quando você lê direto a reescritura, você não percebe a alteração de sentido. Então, leia primeiro o trecho, veja o sentido correto, depois leia a reescritura. Vamos voltar ao texto para procurar esse que vai de A, policial civil, até policiais. Vamos lá, quer ver? Aqui está, ó. A policial civil defende que não apenas seja revisto o tipo de registro atribuído ao desaparecimento, mas também que o próprio inquérito seja realizado com mais atenção pelos policiais. Bom, então foi esse trecho aqui que a banca reescreveu. Agora vamos ler como ela colocou. Olha, vamos lá. A policial civil defende que o tipo de registro atribuído à desaparição seja revisto e que o inquérito seja efetuado com mais atenção pelos policiais. Gente, eu não tenho erro gramatical e o sentido não foi alterado. Então, ela está correta, não é? Ó, a policial civil defende que o tipo de registro atribuído à desaparição... Veja aqui no texto, olha que pegadinha aqui, ó. Ela diz assim: a policial defende que não apenas seja revisto o tipo de registro atribuído ao desaparecimento. Quando ela reescreve, ela põe assim, ó. A policial civil defende que o tipo de registro atribuído a quê? A desaparição. Posso trocar desaparecimento por desaparição? Posso. O que é atribuído a. Temos preposição? Temos. Antes de desaparição usou-se o artigo a? Sim, então eu tenho a mais a. Por isso o acento grave nesse a. Então, a policial defende que o tipo de registro atribuído à desaparição seja revisto e que o inquérito seja efetuado com mais atenção pelos policiais. Gente, 35, corretíssima, nenhum erro, nem de natureza gramatical, nem de alteração de sentido. Muito bem, questão 36. Outra reescritura. A consequência até melhores, afirma a policial. O resultado desse registro, aí ele reescreve assim, o resultado desse registro é auspicioso, afirma a policial. Vamos procurar onde está essa consequência e vamos ler de novo. Não tem como fazer sem ler, gente. Não tem. Espera aí, voltando. Aqui está. A consequência desse tipo de registro não é das melhores, afirma a policial. A consequência desse tipo de registro não é das melhores, afirma a policial. Então, vamos ver como ele reescreveu isso. Olha lá. O resultado desse registro é auspicioso. Gente, ele está dizendo que a consequência desse registro não é dos melhores. Aí ele diz que o resultado do registro é auspicioso. Claro que não, nada a ver, totalmente diferente sentido. Repito, ele está dizendo que a consequência do registro não é dos melhores. Aí ele troca e diz, o resultado do registro é auspicioso. Totalmente capenga, não tem absolutamente nada a ver com o sentido dado no texto. 36, errada. Totalmente errada. Muito bem, aí eu digo assim para o aluno, Augusta, o aluno me pergunta assim, Augusta, e se a banca usar uma palavra, por exemplo, que eu não conheço muito bem? Aí fica complicado mesmo. Porque se ela coloca uma palavra que você não conhece, como é que você vai saber se aquele sentido está mantido, foi mantido ou não? Não tem jeito. Então, gente, vocabulário é uma coisa, eu sempre digo isso aos meus alunos, vocabulário é uma coisa que você deve desenvolver, enriquecer a cada dia. Nem que seja uma palavrinha nova por dia. Nossa, eu não conhecia essa palavra, hein? Até ontem. Hoje eu conheço. Hoje eu já sei o que ela significa. Enriquecer o vocabulário é muito importante, porque tanto ajuda na hora da prova,
Quando a banca faz uma questão como essa, por exemplo, se você não soubesse o que era auspicioso, né? Eu acho que está perfeito, enfim. Gente, presta atenção. Não estou dizendo para você decorar o dicionário, não é isso. Mas leia, não é? Quanto mais você lê bons jornais, boas revistas, melhora o seu vocabulário, né? Você melhora muito. Sem sentir, às vezes, você pega um vocabulário consideravelmente mais rico, não é? E isso engrandece na hora da prova e na hora da redação. Porque quando você vai escrever, você observa que aquele vocabulário que você tem, mais rico, flui. Você usa palavras, você não se torna tão repetitivo. O candidato que tem um vocabulário muito pobre, muitas vezes ele se torna repetitivo na redação, porque ele não sabe usar outra palavra no lugar daquela, ele usa uma, ele usa duas, ele usa 3 vezes aquela palavra, simplesmente porque ele não conhece outra para substituir, não é? Então, por exemplo, quando você estiver lendo um jornal, uma revista, você encontra uma palavra que você não conhece, faça um glossário. Que isso, Augusta? Pega uma cadernetazinha lá, vai anotando aquelas palavras que você não conhecia, veja o significado, anote. Porque isso enriquece, gente. Não é só numa prova escrita, não. Até numa prova oral, não é? Quando você tem um vocabulário mais rico e você usa aquilo quando fala, o seu examinador, aquele que está ouvindo, percebe que você tem um vocabulário melhor, mais rico. Por exemplo, eu me lembro de uma prova em que a CESP perguntava, foi CESP, ela perguntava se você, ela não perguntava, ela dava uma assertiva, ela dizia, poderíamos substituir no texto o verbo arrefecer pelo verbo recrudescer, mantendo-se o sentido original e a correção gramatical. Poderíamos substituir no texto o verbo arrefecer pelo verbo recrudescer, mantendo-se a correção gramatical e o sentido original. Aí vira o aluno para mim, meu Deus, eu não sei o que é arrefecer direito. Ele pergunta se eu posso trocá-lo por recrudescer, piorou. Eu também não sei o que significa recrudescer. E aí, como é que você vai fazer uma questão como essa? Então, isso já foi questão de CESP várias vezes. Troca de uma palavra pela outra, o sentido se mantém? Gente, já que eu falei dos dois, arrefecer não pode ser trocado por recrudescer. Não são sinônimos. Arrefecer é esfriar, amenizar, atenuar. Então eu digo assim, quer ver? Vamos arrefecer os ânimos dos clientes exaltados com o aumento. Vamos arrefecer os ânimos, quer dizer, vamos esfriar os ânimos, vamos amenizar o problema, suavizar o problema. E recrudescer é o contrário. Recrudescer é agravar, é intensificar. Então, claro que eu não poderia trocar o arrefecer pelo recrudescer. Não são sinônimos. Outra que eu me lembro já ter visto em prova de CESP, a banca dizia, perguntava se nós poderíamos trocar a locução ainda que, o porquê por posto que. Gente, essa eu me lembro que pegou muita gente boa. Gente, podemos trocar porquê por posto que? Nunca. Porque não é sinônimo de posto que. E as pessoas usam direto achando que são sinônimos. Não são. Porque é sinônimo de já que, visto que, uma vez que, porquanto. Agora, de posto que, não. Augusto, então, posto que o quê? Posto que é ainda que, é embora, é apesar de, é malgrado. Vou repetir. Porque é já que, é visto que, é uma vez que, é porquanto. Posto que é embora, é ainda que, é apesar de, é malgrado, é não obstante. Então guarda isso. Se você ainda não me ouviu falar isso ao longo das nossas aulas, ouça agora e guarde. Porque nunca foi sinônimo de posto que. Porque é causa, posto que é concessão. Claro que a banca sabe que todo mundo usa posto que, achando que está usando porque, e a banca cobra na prova. Pergunta se você pode trocar o posto que pelo porquê, o porquê pelo posto que. Claro que não, eles não são sinônimos. Então, gente, vocabulário conta muito, não é? Muito. E isso é uma coisa, repito, de um passinho a cada dia. Uma palavrinha nova por dia está ótimo.
Você imagina, ao fim de um ano, nossa, como o seu vocabulário cresceu, não é? Então pense nisso que eu falei. No próximo bloco nós continuamos com as nossas questões. Até já.